Contratar ou não vender jogadores? Qual a prioridade do Palmeiras para a janela de julho? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema. Fala também sobre o Corinthians, que deve para mais um clube, ou melhor, dois clubes. Tudo por causa da compra do Barleta. Vou te explicar detalhes dessa história. Bora falar também sobre o papo que eu tive com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, sobre Caleri e Luciano. Eles podem deixar o clube? Já existem propostas? Bora atualizar direitinho sobre essa história. Preciso falar também sobre o novo reforço do Internacional, nome bem interessante, tudo a respeito do mercado, bastidores, o papo de que Renan Lodge, ex-jogador da seleção brasileira, quer voltar ao futebol brasileiro é quente. Tem ainda o goleiro Santos, que pertence ao Flamengo, como possível reforço do Grêmio, tudo o que você precisa saber de atualizações envolvendo Marinho, Barbieri e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetBoom. Tô colocando na tela os jogos super importantes da Liga das Nações, da UEFA, marcados para quarta e quinta-feira. Na quarta tem Holanda e Croácia. Minha sugestão de palpite, vitória da Holanda. Na quinta-feira tem Espanha e Itália. Vou de Espanha. E você? É bom de palpite? Manja de futebol? Então bora aproveitar essa oportunidade. Só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro na BetBoom e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Importante lembrar que você precisa jogar sempre com responsabilidade e a BetBoom é apenas para quem tem mais de 18 anos de idade. Bora começar o vídeo com informações sobre o Vasco. Nos últimos dias, setoristas do Cruz Maltino afirmaram que a multa rescisória do Barbieri pode chegar até 9 milhões de reais. Nenezini, empresário do treinador, deu uma entrevista ao pessoal do Atenção Vascaínos assegurando que esse valor é um grande chute, a multa está bem distante dessa cifra. Bora contar também que o Flamengo vai manter Marinho afastado dos treinos com o restante do elenco, apesar da vontade do atacante em permanecer no Fla. Já havia antecipado para vocês no vídeo dessa segunda-feira que o São Paulo via com pessimismo a contratação do Marinho, tudo porque o atacante decidiu permanecer no Flamengo, ainda que seja para treinar afastado dos demais até dezembro. Para fechar o giro de notícias, contar que Sassá é o maior artilheiro das 4 divisões do futebol brasileiro nesse momento. Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, ninguém fez melhor do que ele. São 9 gols em 8 jogos, atuando pelo Amazonas, que integra a Série C do Brasileiro. Só a título de comparação, Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileiro da Série A, tem 8 gols em 9 partidas, números inversos ao do Sassá. Quero contar também sobre Robert Renan, ex-zagueiro do Corinthians, vendido a preço de banana para o Zenit e convocado para o lugar do Nino na seleção brasileira, que faz 2 amistosos nos próximos dias. Jogador que dificilmente permanecerá por muito tempo no Zenit, tem chamado a atenção de alguns dos gigantes do futebol europeu. Bora falar ainda que Humberto Luz, ele está de volta ao Guarani como técnico, ele chega para assumir o clube na Série B e já vai ficar até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. E a saideira do giro de notícias, Mbappé avisou ao PSG que não renovará seu contrato. Ele fez inclusive uma carta formal para fazer esse comunicado. O vínculo tem mais 1 ano de duração e haveria a possibilidade de uma prorrogação automática. O Mbappé disse que não, vai cumprir um último ano de contrato e sairá de graça a partir do ano que vem. E esse papo de que o goleiro Santos, que pertence ao Flamengo, pode virar reforço do Grêmio. Informação que foi divulgada pelo jornalista Napoleão Almeida. Ele lembrou que o Santos já tem 5 partidas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas esse número não o impede de defender, por exemplo, o Grêmio. Até 6 partidas são permitidas. O problema vem agora. O Santos, que já está com pouco espaço no rubro-negro, vai virar a terceira opção. Hoje ele está atrás do Matheus Cunha. A tendência é que a partir de julho, com a chegada do Rossi, o argentino seja o número 1, o Matheus seja o número 2 e o Santos a terceira opção. Goleiro com salário alto, investimento de 17 milhões de reais para contratá-lo do Atlético Paranaense. Se o Grêmio demonstrar interesse, há grande chance de o negócio sair. Mas, antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do Tricolor e ele assegurou que não há nenhuma negociação por goleiro nesse momento. Os dirigentes gremistas estão satisfeitos com o trabalho do Grando até agora. Outro boato que agitou as torcidas por aqui foi de que Renan Lodge está decidido a voltar ao Brasil.
ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, que pertence ao Atlético de Madrid e disputou a atual temporada pelo Nottingham Forest da Inglaterra, ao lado do zagueiro Felipe e dos palmeirenses ou ex-palmeirenses Danilo como volante e Gustavo Scarpa como meio atacante. Pois bem, o Lodi não será comprado pelo Nottingham Forest e está voltando para o Atlético de Madrid. Só que o diário AS da Espanha afirmou que o Lodi quer voltar ao Brasil. Ele entende que já conquistou tudo o que precisava no futebol europeu. O nascimento do seu filho Caetano no último mês de março também tem feito com que ele se esforce para voltar a morar, especialmente em Curitiba, ao lado da família. A pergunta é como viabilizar financeiramente essa operação. O Atlético de Madrid contratou o Lodi em 2019 por 20 milhões de euros e exige a mesma quantia para negociar o atleta, que hoje é um dos principais jogadores da posição entre os brasileiros. Aí a pergunta que fica é: quanto o Atlético de Madrid gostaria para negociá-lo? Os mesmos 20 milhões de euros investidos quando da compra do atleta junto ao Atlético Paranaense. A gente está falando de 104 milhões de reais. É praticamente impensável que um clube brasileiro desembolse tamanha quantia num lateral esquerdo. Por mais que ele seja promissor e tenha bastante futuro, é uma grana incompatível com a nossa realidade. E o Atlético de Madrid nem pode emprestar o jogador imaginando uma opção de compra por causa do fair play financeiro, que tem sido tratado com muito rigor. Em La Liga, há necessidade de o Atlético de Madrid vender esse jogador para entrar dinheiro para que ele possa justificar a contratação de outros atletas. O Benfica de Portugal é um dos interessados no futebol português. Se eu tivesse que apostar num favorito, eu te diria que o Benfica tem mais chances de ficar com o atleta do que qualquer clube daqui, exatamente por conta desses 20 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais uma notícia ligada à parte financeira com problemas para o Timão. O Corinthians não conseguiu fazer a quitação de nenhuma das 3 parcelas que já venceram da compra do Barleta. Grande destaque do Campeonato Paulista pelo São Bernardo, o Timão se comprometeu a pagar 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O valor dos 6 milhões seria dividido da seguinte maneira: 1 milhão de reais à vista e 10 parcelas, cada uma de 500 mil reais por mês. O valor à vista venceu sem pagamento do Corinthians e outras 2 parcelas, cada uma de 500 mil, também não foram pagas, ou seja, a dívida corintiana hoje, em relação ao Barleta, gira na casa dos 2 milhões de reais. Quem fez essa reclamação pública nas últimas horas foi o presidente do Joinville. O clube catarinense tem direito a 10% do valor da operação. Estamos falando de 600 mil reais. Dinheiro que ajudaria bastante o Jack no restante da temporada. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Bernardo. O Bernard respondeu que não recebeu nenhuma das 3 parcelas que já venceram e que não tem, dessa maneira, como repassar dinheiro pro Joinville. Só para completar, esse dirigente do São Bernardo com quem conversei afirmou que o Corinthians não fez o pagamento de 1 milhão de reais à vista e nem 2 parcelas de 500 mil reais cada, ou seja, 2 milhões de reais de pendência. O problema é que o Corinthians, antes dessa questão envolvendo o Barleta, já tinha outras pendências importantes. Na sexta-feira venceu o pagamento de uma condenação da FIFA. O Timão foi condenado a pagar cerca de 5 milhões e 300 mil reais ao Bocelli. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Timão não fez o pagamento e vai tentar um acordo com o atleta. Se não conseguir, pode ficar com 3 janelas de proibição de inscrição de atletas. O mesmo Timão que não conseguiu fazer o pagamento do fundo de garantia do Júnior Moraes e de vários outros jogadores. O Júnior foi à justiça e está requerendo 3 milhões e 800 mil reais de indenização dos dirigentes alvinegros. Bora falar sobre um baita reforço para o Internacional. O Colorado anunciou nessa segunda-feira que Ener Valencia é seu novo contratado. Não é nenhuma novidade, eu venho contando sobre esse tema há vários meses, mas importante constatar que agora é oficial. Ener Valencia, que participou da conquista do título da Taça da Turquia, tinha contrato somente até 30 de junho, não ficaria no futebol turco e desde fevereiro já tinha um pré-contrato assinado com o Internacional. Seu vínculo com o Colorado só vai se encerrar em junho de 2026. Ele vai passar por um período de férias, se apresenta em 26 de junho, quando inicia uma pré-temporada, para estar à disposição a partir de 3 de julho, quando a janela de contratações reabre no Brasil. Só para completar números do atleta, o equatoriano, que fez 3 gols na última Copa do Mundo, somou 51 jogos, 36 gols e mais 7 assistências no futebol turco, passagem das mais interessantes. Tenho certeza que o Colorado fez um golaço quando o contratou.
Bora falar agora sobre o São Paulo e esse papo de que o tricolor pode perder Caleri para o Monterrey e Luciano ou para o Al Nassr da Arábia Saudita ou para o Cruz Azul do México. Especulações que ganharam os noticiários nos últimos dias e têm causado preocupação no torcedor do São Paulo. Levei o caso para o presidente Júlio Casares, que respondeu o seguinte, abre aspas, não temos propostas por nenhum deles e as multas são bastante altas, fecha aspas. Ainda perguntei pro Júlio Casares sobre as cifras, ele disse que as cifras não podem ser reveladas por conta de um acordo de confidencialidade, mas fez outra declaração importante, abre aspas, não venderemos o Caleri. Quanto ao Luciano, não existe nem sondagem, fecha aspas. Então o presidente foi taxativo quando falou sobre o centroavante do time, o mais identificado com a torcida, com a comissão técnica, com a diretoria, super profissional, artilheiro, o Caleri não sai. Nem que se pintar uma proposta muito bacana, São Paulo vai tentar convencê-lo a ficar de qualquer maneira. Sobre o Luciano, não houve a garantia do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, em relação à permanência do Luciano, jogador que ganha menos do que o Caleri e que tem menos moral com o torcedor, mas também de acordo com o Júlio, não existe nem sequer sondagem. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Hora de falar sobre contratações, chegadas e saídas no Palmeiras. Torcedor alviverde muito animado com o desempenho do time, mas ligeiramente decepcionado com a falta de nomes em relação a contratações. Quero contar para vocês com exclusividade, depois de conversar com uma pessoa influente dentro do departamento de futebol do Palmeiras, que a prioridade número 1 hoje é não perder atletas na metade do ano. O Palmeiras até cogita negociar jogadores, mas vai dar preferência a atletas que não fazem parte daquela espinha dorsal montada do time do Abel Ferreira. Você quer dois exemplos? O atacante Giovani, que joga só de vez em quando, e o atacante Kevin, destaque da Copa São Paulo de Juniores, ainda não atuou pelo time principal em 2023. Se for depender do Palmeiras, a tendência é que esses atletas sejam negociados para que o clube tenha uma entrada de dinheiro e não precise negociar outros jogadores. Mas Nicole, reforços, quem é que vem? Palmeiras procura um volante, alguém que tenha características parecidas ao do Danilo, que foi vendido na virada do ano por Nottingham Forest. Importante contar que o nome dos sonhos do Abel era o Alan, volante que está indo para o Flamengo. Diante desse cenário, o Palmeiras busca com calma, sem desespero, um atleta para essa função, não deve contratar outros jogadores, a menos que surjam ótimas oportunidades de mercado. O Palmeiras alega que tem tido problemas com o fluxo de caixa. Para arrematar, só lembrar que na semana passada o Diego Firmino, jornalista que cobre o Palmeiras, assegurou que o zagueiro Lucas Fasson, que pertence ao Lokomotiv Moscou, e que o volante Vinícius Souza, hoje no Espanhol, o Fasson revelado pelo São Paulo, o Vinícius Souza revelado pelo Flamengo, ambos interessam ao Verdão. Mandei mensagem para um dirigente do Palmeiras, ele falou, Nicola, esses nomes não têm sido debatidos dentro do clube. Ainda questionei se ele não estava me despistando, e a pessoa disse que não, que a tendência é que o Palmeiras contrate um volante e a ideia é trazer alguém que possa ser titular absoluto ou algo bem perto disso. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta com o programa do Nicola por volta das 7 da noite. Antes ainda tem o vídeo da Tati. Abraço, tchau!